Olá, eu me chamo Lídia Clestat Laurindo, sou estudante de agronomia pela UFSC do campus de Curitibanos e vou apresentar um trabalho para a disciplina de agrometeorologia, intitulado como Efeitos do ambiente protegido na cultura da pera. Inicialmente, gostaria de caracterizar o cultivo protegido. O cultivo protegido consiste em uma técnica que possibilita certo controle de variáveis climáticas, como temperatura, umidade do ar, radiação solar e vento. Esse controle se traduz em ganho de eficiência produtiva. Além do que, o cultivo protegido reduz o efeito da sazonalidade, favorecendo a oferta mais equilibrada ao longo dos meses. Esse benefício é mais evidente em regiões de clima frio, já que o calor acumulado dentro das estufas viabiliza a produção de certas culturas fora de época, além de encurtar o ciclo de produção. Os gastos com o controle de pragas e doenças também pode reduzir no cultivo protegido. Isso é observado especialmente na produção de mudas. As plantas geradas em estufas, por exemplo, têm menor incidência de pragas e doenças, o que torna o produto mais limpo ao ser plantado comercialmente em campo aberto ou até mesmo fechado. O cultivo protegido mais conhecido é aquele realizado em estufas, mas pode se dar também em túneis baixos ou altos, telas ou malhas, sendo essas utilizadas como antigranizo, sombreamento, para hortaliças, flores, como laterais e anti-insetos, também como mulching no solo e solarização. Com relação ao cultivo protegido e à fruticultura, as mudas são produzidas em casas de vegetação. As estufas ou casas de vegetação são consideradas viveiros permanentes. As casas de vegetação são cobertas por um plástico destinado a manter uma temperatura constante no interior da instalação, para garantir temperatura para o desenvolvimento das mudas. Em alguns casos, as estufas podem ser recobertas por vidro ou polietileno. Em regiões com temperaturas altas, geralmente são colocadas no interior das estufas agrícolas telas de sombreamento ou telas aluminizadas, visando reduzir a temperatura. Para algumas espécies, entre elas as plantas cítricas, em função de doenças e pragas, todo o processo de obtenção de mudas é realizado com telas à prova de insetos. Os telados podem ser cobertos com telas de sombreamento, para diminuir a incidência da radiação solar sobre as mudas. São amplamente utilizadas para a aclimatação de mudas e propagação por estaquia lenhosa de videira e figueira. Os telados reduzem também os efeitos danosos dos ventos fortes, como ressecamento ou quebra dos ramos. É importante destacar que o uso de telas acima de 50% de sombreamento pode causar o estiolamento das mudas. A solarização é utilizada para o controle físico de patógenos do solo e, além disso, já em campo, não recomenda-se o cultivo de frutíferas em ambiente com alta incidência de granizo. Entretanto, existem telas anti-granizo, sendo uma boa opção para utilizar nesses locais. Com relação à cultura da pera, os principais estados produtores no Brasil são Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde algumas das principais cultivares são Williams, Rocha, Rossui e Cousui. Apesar de serem adaptadas a algumas regiões do Brasil, a produção não é suficiente para abastecer o mercado interno, fazendo com que seja a fruta fresca mais importada pelo Brasil. Mas afinal, quais são as limitações na produção? Problemas relacionados com o vigor de plantas, tipo de porta-enxerto, abortamento floral, insuficiência de frio hibernal, falta de cultivares adaptadas às condições edafoclimáticas, dentre outros, impedem a expansão da cultura no país. As pereiras são muito sensíveis à sarna. O sintoma se desenvolve como fungos cobrindo os pecíolos das folhas e o caule dos frutos.
A ocorrência da sarna aumenta notavelmente entre o início da flor e a floração total. Normalmente, os agroquímicos são pulverizados para controlar a sarna em pomares convencionais. Em pomares orgânicos, por outro lado, o melhor controle da sarna inclui o ensacamento precoce dos frutos, eliminação de folhas e frutos infectados e aplicação de mistura de Bordeaux, que não suprime completamente as pressões das pragas. Sistemas de proteção contra chuva têm sido usados com sucesso em vários pomares de pera asiática orgânicos para reduzir a incidência da doença. Um exemplo prático sobre o tema é o desenvolvido na fazenda Pirapora, onde ocorre o cultivo da pera asiática. A fazenda é localizada no município de Curitibanos e possui aproximadamente 123 hectares. O espaçamento entre plantas é de 6 por 4 metros. No local são utilizadas telas anti-granizo com 30% de sombreamento. Essas são instaladas assim que inicia-se a floração das plantas, já que é um momento sensível para as mesmas. Observa-se que nas bordaduras, onde as telas não exercem tanta influência sobre as plantas, as mesmas antecipam a florada e a colheita, principalmente em anos com menor acúmulo de frio. Dentre as vantagens e desvantagens do uso de telas anti-granizo, é possível citar a proteção, redução de pragas e doenças, aumento do número de frutos frutificados por árvore, homogeneidade na produção, como vantagens. As telas diminuem a passagem dos raios UV, reduzindo a ocorrência de alguns insetos, pois os mesmos são orientados por esse espectro de radiação, e também reduz a queima do fruto. O uso das telas faz com que crie um controle microclimático, que controla a temperatura, umidade relativa e luminosidade, podendo diminuir a incidência de doenças em algumas situações. Já nas desvantagens, pode-se citar o alto investimento inicial, já que o custo da implantação de 1 hectare pode atingir o valor de R$ 13.235,50. E a leve redução na rentabilidade de todo o pomar. Entretanto, observa-se que o uso de ambientes protegidos no cultivo desta frutífera, de clima temperado, é essencial para uma boa produção. Sendo assim, o investimento inicial gera retornos econômicos satisfatórios. Aqui estão as referências utilizadas para a realização deste trabalho. Muito obrigada pela atenção.